hoje, agora, especialmente, iniciando uma nova série de mensagens, que é a série Em Preparação para o Natal, Sermões do Advento. Eu acho que vocês sabem que o Advento, né? Para alguns esse termo é desconhecido, porém para outros já é um assunto que é comum, né? A gente já trabalha isso aqui na nossa igreja, esse período de preparação para a vinda de Jesus, que o povo de Deus experimentou na sua primeira vinda. Então, eu queria convidar você, né? Você que especialmente conhece a história do Antigo Testamento, se colocar um pouco no lugar daqueles homens e mulheres de Deus, né? Começando ali por Adão e Eva, por Noé, sua família, Abraão, Sara, Isaac e Jacó, as tribos que depois se formaram. E ali a gente vai vendo toda a história. E você parar para lembrar que esse povo, né, durante todo esse período, eles foram alimentados e movidos por uma expectativa. E que expectativa era essa? A vinda do Messias. Desde o Éden, irmãos, quando Deus diz à serpente que viria alguém que esmagaria sua cabeça, né? A gente já vê ali a primeira promessa de que um dia o mundo encontraria solução para os seus males, para os seus problemas, e tudo isso se daria à luz da revelação bíblica através de um Messias. É essa linguagem que a gente encontra de Gênesis até o último livro ali do Antigo Testamento, e todo aquele enredo, todos aqueles livros giram em torno do fato de que aquele povo esperava um Redentor, um Messias, um Salvador. Então é impossível a gente entender a história desse livro, irmãos, e a história de toda essa narrativa, sem a gente parar para pensar, literalmente, aqui, em como era essa expectativa do povo de Deus na Antiga Aliança pela vinda de Jesus. Então é nesse sentido que durante esses próximos 3 domingos a gente vai se colocar nesse lugar de espera, de expectativa, de ansiedade no bom sentido aqui, porque eles diziam: há de vir o Messias, há de vir o Salvador, há de vir o Senhor, e eles muitas vezes até entravam em conflitos por causa disso. Quando ele vem, como ele vem, né? Os fariseus, os saduceus, os zelotes, que vieram ali como povo, né, que se configurou na vinda de Jesus, todos eles tinham vários conflitos, e os conflitos giravam muitas vezes em torno de: quando esse Messias vem? Como esse Messias vem? Será que ele já está entre nós? Então nós nos colocamos nesse lugar, e hoje temos uma posição privilegiada. Por quê? Porque a gente sabe quem foi o Messias. A gente tem a revelação plena de quem foi Cristo. E hoje a gente se deleita nessa verdade e a gente olha para essa história com um olhar privilegiado. E é nesse sentido que a gente vai começar, irmãos, a partir de hoje, essa série Sermões do Advento. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu já vou para algumas cenas aqui nesses próximos domingos, muito próximas do nascimento de Jesus. Não daria para a gente começar lá do início, não teríamos tempo. Então hoje a gente já vai começar no capítulo 1 de Lucas, apresentando como foi a experiência daquelas pessoas que foram mais próximas daquele momento em que finalmente o Messias prometido veio ao mundo. Depois de séculos e séculos de espera, em um dado momento da história, que o apóstolo Paulo diz que foi na plenitude dos tempos, chegou a hora do Messias nascer, do Messias encarnar, do Messias vir fazer a sua obra de redenção. Mas tudo isso começou em um momento do tempo e do espaço. Você já parou para pensar nisso? Houve um momento no tempo e no espaço onde esse evento se iniciou. E a gente vai começar lendo acerca de um desses momentos aqui hoje. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Leia comigo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Vamos até aqui, depois a gente vai continuar lendo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos pelo privilégio de acessarmos essa história com um olhar privilegiado, porque agora nós sabemos o final dela.
nós conhecemos o desenrolar dela e nós, inclusive, fomos apresentados às minúcias desse fim, de quando o Senhor não apenas veio, mas como o Senhor também voltará. Que nessa manhã nós sejamos encorajados pelo testemunho dos antigos, mas especialmente sejamos instruídos pelo Verbo que se fez carne, que é Cristo Jesus, que Ele se faça mais uma vez entre nós e que mais uma vez Ele nos inspire, nos encoraje, nos desafie, nos corrija e especialmente nos fortaleça para que nós a cada dia mais cresçamos à imagem dele mesmo, que é o Filho de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui não conhece histórias de gestações inesperadas, né? Talvez tenha sido a sua, né? Quando você menos esperava, estou grávida, né? Quando Malu nasceu, já estava casado com Tati, mas, de fato, não esperávamos aquela gestação naquele momento. Pouco mais de 1 ano de casados, e veio Malu. E glória a Deus por isso, celebramos, né? Mas quantas histórias talvez você não conhece, até de pessoas que não poderiam mais ter filhos, né? Com laudos médicos comprovados, e gestações inesperadas ali aconteceram, seja por uma idade avançada, seja por uma complicação de saúde. E a verdade é que as nossas vidas, elas são recheadas, né? As nossas histórias e os nossos ambientes dessas histórias, onde por vezes a gente se depara com gestações que de fato foram imprevistas, né? Não apenas eu tenho lá essa de Malu, que foi logo depois que a gente casou, mas depois você pode conversar com a minha mãe, ela tem várias histórias sobre isso também. Ela tá rindo assim, mas no início, né? Especialmente com o Henrique ali depois, foram 3 até chegar Henrique. Então são histórias que hoje a gente ri, mas no início foram grandes sustos, né? Mas, de fato, quando a gente passa por esses sustos que muitas vezes vêm, quando não estavam planejados por homens, mas planejados por Deus, a gente vê a graça do Senhor, né, sobre as famílias. E a história aqui, irmãos, de Lucas, com certeza, é a das mais inesperadas gestações que alguém poderia vivenciar, né? Porque essa foi a notícia, como a gente vai ler em mais detalhes daqui a pouco, da gravidez, onde, mais do que qualquer surpresa envolvida, aqui a surpresa se deu pelo fato de que aquela pessoa, chamada Maria, foi informada de que não apenas ela estava grávida, não apenas sem esperar, não apenas sem estar casada, não apenas sem ter tido relações com o seu noivo à época, mas especialmente por estar esperando no seu ventre aquele que seria reconhecido como o Filho de Deus. Uma das passagens mais profundas de toda a Bíblia e que muitas vezes, irmãos, nós até somos poupados ou ignorados de ter o privilégio de refletir nas profundidades do que foi da experiência que essa mulher teve com o Senhor, por todos os erros, né, que por vezes a Igreja Católica incorreu na sua visão sobre Maria. Mas eu quero desde já convidá-lo a dizer assim, não, eu preciso desesperadamente olhar para a vida dessa mulher, não como uma corredentora, não como uma mediadora, mas como um grande exemplo de alguém que teve a graça de ser escolhida por Deus para gerar o seu próprio filho. No 6º mês, quando o texto começa dizendo aqui, que a gente leu, é uma referência ao tempo de gravidez de quem? De Isabel, prima de Maria, como a gente lê no capítulo 1, nos versículos anteriores, né? Que narra exatamente como foi a gravidez também inesperada de quem? De Isabel, que deu à luz João Batista, o primo de Jesus. Daí, irmãos, a Bíblia diz que quando Isabel estava no 6º mês, Maria, de maneira surpreendente, é visitada por um anjo que é encarregado de levar uma mensagem de Deus para uma pessoa com características muito peculiares. Em primeiro lugar, era uma mulher que naquela época possuía um baixíssimo status social. Segundo lugar, uma mulher sem filhos.
Afinal de contas, naquela época, o ganho de status social, especialmente que a mulher ganhava, era a partir do momento que ela tinha filhos e que ela se casava. Para piorar a história, muito jovem, os historiadores estimam que Maria tinha provavelmente 14 anos quando engravidou de Cristo e deu à luz aos 15. Essa é a estimativa mais provável. Então acompanhe comigo esse enredo, né? Noiva de um homem que não acrescentava muito no seu currículo humano, social, era um mero carpinteiro de Nazaré, uma cidade que sequer era mencionada nos grandes livros de história daquela época, uma cidade ignorada. E por fim, irmãos, é uma história de alguém que de fato foi escondida, né? Foi ignorada pelos grandes daquela época, mas foi a ela a quem Cristo escolheu. E é interessante parar para pensar nisso, né? O próprio Cristo, planejando com a Trindade, escolheu a sua mãe terrena. Quem já escolheu a sua mãe aqui, né? Nós não escolhemos a nossa mãe, nós não escolhemos o nosso pai. Mas veja que beleza a gente parar para imaginar que Cristo, junto com Deus Pai, escolheu a sua mãe na terra. Veja que beleza, veja que profundidade teológica, filosófica e existencial. Foi essa jovem de apenas 14 ou 15 anos que Jesus e a Trindade escolheu para ser não apenas o ventre, mas aquela que cuidaria do Messias. E foi a ela que o anjo Gabriel se revelou, né? E olhou no versículo 28 e disse assim para ela, vamos continuar lendo. E aproximando-se dela, o anjo disse, salve, agraciada, o Senhor está com você. Imagine, irmãos, primeiro, mais uma vez, lembrar que não é comum, nem naquela época, né, nem muito menos hoje, nós ouvirmos anjos. Então a gente já se depara com um susto que ela teve ali, no meio da cidade de Nazaré, vivendo a sua vida comum, no lugar comum, ouvir um anjo olhando para ela e dizendo assim, salve, agraciado, o Senhor está com você. Inclusive, um parênteses aqui, é desse versículo que os católicos romanos extraem, né, a equivocada ideia de que Maria seria plena, né, de Deus, no sentido de não haver pecado nela. É daí que vem o Ave Maria cheia de graça. E, na verdade, para ser muito objetivo aí, a melhor interpretação desse texto é exatamente agraciada. Assim como esse termo era dirigido para vários outros homens e mulheres de Deus ao longo da história que foram encontrados pela graça de Deus, tal qual eu e tal qual você. Fomos agraciados com um dom que nós não merecíamos, mas que o Senhor nos deu. Então é nessa linha, irmãos, que Maria recebe essa mensagem. Não é o cheia de graça no sentido dela não ter pecado, mas sim dela ter sido privilegiada por Deus, de ter sido escolhida graciosamente, assim como nós fomos escolhidos graciosamente para a salvação. E é isso, irmãos, que ela escuta, né? Maria, você é uma agraciada, né? Você aqui está recebendo o grande privilégio de, no seu ventre, ser criado, ser formado o Filho de Deus. E, irmãos, tendo explicado que, de fato, essa passagem não dá margem nenhuma, né, suficiente para que nós creiamos nessa perfeição e falta de pecado de Maria, que inclusive é com base nisso que decorrem todas as outras visões do fato dela ser corredentora, dela ser mediadora, que essa é a visão que os católicos romanos têm acerca de Maria. Não é apenas uma admiração, né? Por exemplo, um dos padres mais influentes do catolicismo hoje no Brasil é o padre Paulo Ricardo. E em um dos seus textos sobre Maria, ele escreve dizendo que a participação singular de Maria na obra de redenção não é apenas uma opinião piedosa, mas uma verdade ensinada repetidas vezes pelo magistério da igreja. Você vê que ele não cita a Bíblia, né? Ele cita o magistério da igreja e conclui dizendo: não há fruto da graça na história da salvação que não tenha como instrumento necessário a mediação de Nossa Senhora.
Veja o nível de idolatria, é a palavra aqui, e que nós não cremos que esse texto dá margem de modo algum para crer nisso. Mas cremos, por outro lado, sem dúvida alguma, que por vezes, muitas vezes, falhamos por conta dos erros da igreja romana em atribuir a preciosidade que esse texto é, irmãos. Porque ela não é plenamente sem pecado, muito menos mediadora ou corredentora, mas ela de fato é uma mulher que precisa ser olhada com admiração e apreço pela igreja, no sentido de dizer: eu quero poder aprender, porque se o Senhor usou a vida dessa mulher, ela tem algo a nos ensinar também, né? Então, agraciada, é isso que a Bíblia revela que ela é, irmãos. E aí vamos avançar aqui, versículo 29. Quando ela escuta aquilo, a Bíblia diz: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que poderia significar esta saudação. Com certeza, ela se perturbou porque ela se via como simplesmente uma mulher comum, numa cidade comum, fazendo coisas comuns, e o que de fato ela era, né? O que a tornou especial aqui foi o próprio fato de ter sido alcançado pela graça e agora ter feito parte dessa história, assim como vários outros homens e mulheres de Deus, como Abraão e Sara, Davi, Moisés, a Ruth e Esté, né, que foram agraciados por pura graça de serem chamados para fazer parte dessa história de redenção. E ela ficou perturbada. O que é que significa isso? O que é que mobilizou Deus me escolher para ser a mãe terrena do Salvador e Criador dos céus e da terra? E diante desse cenário, irmãos, de incertezas, de dúvidas, de tantas perguntas que veio à mente daquela mulher, o próprio Deus usa a vida do anjo como mensageiro para acalmá-la. E no versículo 30 a Bíblia diz que o anjo disse a Maria: Maria, não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. A igreja pode ler o versículo 33? São muitas revelações aqui para ela. Foi tão forte aquele diálogo, irmãos, que a gente poderia imaginar algo que provavelmente não aconteceu, mas que não seria também fora do raciocínio humano se imaginar o anjo convidando Maria a sentar um pouco antes dela ouvir aquilo, porque foram palavras muito impactantes para uma pessoa que estava vivendo a sua vida comum, em um lugar comum, fazendo coisas comuns. Poderia ser que o anjo tivesse dito assim para ela: Maria, senta um pouquinho, você quer uma água? Porque a chance daquela mulher ouvir aquilo e começar a dizer assim: não é possível que o que eu estou ouvindo é o que eu estou ouvindo. Porque, em primeiro lugar, irmãos, só o fato de um anjo aparecer em sua casa já é suficiente para alguns aqui de nós já cair para trás só com esse fato, né? Segundo lugar, receber a notícia que ficaria grávida, sendo jovem e sendo solteira. Terceiro lugar, ela foi informada aqui já do sexo da criança. Foi o teste de gravidez mais rápido da história. Né? Na hora, ela recebeu a notícia que estava grávida e já soube o sexo. Né? Às vezes a gente espera hoje 3 meses, 4, né? Ou então com aqueles testes mais rápidos, 2 meses, 1 mês. Ela soube na hora, para você ver como Deus é inteligente, capaz e poderoso, né? E aí ela já soube o sexo, ficou sabendo, além disso, que o seu filho já tinha um nome definido, e como se não fosse suficiente, foi informada de que o filho dela seria o Messias esperado por toda a sua ascendência. Imagina, Maria ouvia falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, conhecia o Pentateuco, ouvia falar de Davi, e agora ela estava ouvindo que todos aqueles homens e mulheres que esperaram durante séculos e deram as suas vidas por esse momento agora iriam ver aquilo acontecendo no seu ventre. Veja a grandeza do que aquela mulher ouviu naquele momento. Então a gente precisa se colocar nela, né? Se colocar no lugar dela e tentar imaginar o que aquela mulher sentiu, a quantidade de perguntas, como assim?
começar a pensar no seu noivo, o que é que eu vou dizer para José, como é que eu vou criar uma criança que é criança, mas é Deus? Será que de fato é isso que eu entendi? E aí Maria pergunta, no meio daquele turbilhões de possíveis perguntas, ela faz uma pergunta ao anjo, que é a única que a gente tem certeza que ela se fez, porque está relatado no texto bíblico. Versículo 34. Perguntou Maria ao anjo: como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? Uma pergunta, irmãos, que não foi fruto da incredulidade, porém uma pergunta que buscava entender uma coisa tão absurda que ninguém jamais tinha falado antes: a concepção virginal. A Bíblia já tinha tido explicações acerca de como uma mulher estéril poderia ter filhos. Amém. Mas isso envolvia um homem e uma mulher. Agora, uma concepção virginal. Então, a pergunta dela não é bem... eu não estou acreditando nisso, mas como é que é isso? Porque até então, filho se faz com homem e se faz com outra mulher, né? Um homem e uma mulher. Então não foi uma falta de fé, mas uma dúvida acerca de como aquilo se materializaria. Como é que eu posso engravidar se eu nunca me relacionei com homem nenhum? O pregador e pastor Hernandes Dias Lopes, ao comentar sobre esse texto, ele diz assim: a concepção virginal é um dos maiores milagres das escrituras, pois se fosse possível criar um feto usando apenas um óvulo de uma mulher, veja que coisa interessante, essa criança seria o quê? Uma menina. Porque só haveria o cromossomo de mulher e não um filho. Apenas um homem pode dar um cromossomo que, junto com o da mulher, torna possível o nascimento de um filho. Este cromossomo com os outros que formaram a pessoa de Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, foi dado pelo Espírito Santo. Veja que coisa profunda, irmãos. Veja que revelação sobre a qual nós não podemos deixar de refletir sobre a beleza desse relato. E aí o anjo responde a pergunta de Maria. Ele diz assim: Maria, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque, Maria, para Deus não há impossível. Então o anjo, em primeiro lugar, diz assim: fique tranquila, vai acontecer porque essa é uma gravidez que está sendo realizada por Deus e não por homens. Em segundo lugar, ele diz que não duvide, tenha fé, porque veja o exemplo da sua prima Isabel. Ela também não podia ter filhos e Deus deu um filho. E no final o anjo diz o que mais importante que qualquer pessoa poderia ouvir, dizendo assim: Maria, não existe impossíveis para Deus, Maria. Esse é o resumo da resposta que Maria precisava ouvir. Não existe nada impossível. Deus pode fazer até aquilo que nós não conseguimos imaginar que é possível ser feito. Quanto mais aquilo que nós imaginamos que é impossível. Então, irmãos, Maria escuta aquilo e diz assim, versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Algumas lições sobre essa história aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto, ele nos mostra a beleza e o quanto a maternidade é algo divino. Às vezes a gente deixa para falar sobre a maternidade só no Dia das Mães, né? Mas quando a gente se depara com um texto como esse, a gente precisa parar para refletir na profundidade que é a maternidade. No elemento divino que é o ato materno. Primeiro porque foi Deus quem a realizou e a idealizou. Foi Deus que, quando criou o mundo, decidiu que pessoas viriam a esse mundo por meio de uma gestação através de mulheres que seriam chamadas mães. Você concorda comigo que Deus podia ter determinado outra maneira? Ele não pode fazer todas as coisas. Poderia criar um elemento separado do corpo. Ele poderia criar pronto já, sem o tempo de gestação. 1000 maneiras. Mas ele escolheu a maternidade desse jeito. Então,
Isso já faz a gente perceber a beleza do que é a maternidade. Segundo lugar, porque Deus usa, irmãos, e Deus usou a maternidade e a própria gestação como parte central do seu processo redentivo na história. Por exemplo, não existiria Cristo se não fossem as mulheres que sucessivamente foram instrumentos de propagação das gerações até que Cristo chegasse. Então, o plano redentivo de Deus na história envolveu Eva, envolveu Sara, envolveu Rebeca, envolveu Lia, envolveu Raquel, envolveu Ruth, envolveu Esther. E parte significativa dessas histórias muitas vezes envolvem grandes dramas envolvendo justamente a maternidade, porque é exatamente na maternidade, quando ela aparentava estar falhando, é que a gente via e enxerga na própria Escritura os milagres de Deus, fazendo das estéreis mães de filho e fazendo de situações com crianças impossíveis sendo transformadas pelo poder de Deus. E a preparação para a vinda do Messias, meus irmãos, com o próprio João Batista também se deu por meio de uma gestação milagrosa. E agora aqui a gente está diante do primeiro relato acerca do Messias chegar a uma mulher com a notícia que ela estava grávida. A gente olha para a história da igreja e vê que um dos maiores teólogos, na minha opinião, o maior teólogo da história da igreja, Agostinho de Hipona, teve a sua relação com a fé totalmente conectada com a vida da sua mãe na sua vida. As intercessões da minha mãe foram os instrumentos de Deus para a minha salvação, era o que Agostinho de Hipona dizia. Portanto, meus irmãos, eu quero, em primeiro lugar, trazer isso como uma lição aqui para a gente, enquanto igreja, para que nós sejamos um povo, né, à luz desse texto e de tantos outros, que percebemos a beleza e o quão divino é a maternidade. Para que nós não sejamos parte desse espírito do tempo que tem diminuído, tem fragilizado, tem ignorado, tem de fato assim, acabado com a importância do que é ser mãe. Porque é no ato da maternidade e da gestação que a gente vê o primeiro relato, um dos primeiros relatos concretos ali na história, né, palpáveis da chegada do Messias ao mundo. Ser mãe, meus irmãos, é fazer parte da missão de Deus neste mundo, talvez o meio mais tangível de fazer parte da missão de Deus nesse mundo. Hoje, a gente está vivendo uma crise, alguns dizem, de mão de obra no Brasil, né? Depois da saída de pessoas, mão de obras qualificadas, né? Corrigindo aqui. Tenho ouvido de empresários muito esse relato. A gente faz entrevistas, mas não consegue contratar pessoas porque não existe a qualificação adequada para o que a gente precisa. Mas deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. A vocação mais escassa em nossos dias não é de advogados, médicos, profissionais de tecnologia, professores. A vocação mais escassa em nossos dias, sem dúvida alguma, é a vocação de mãe. E muito do que a gente tem visto na nossa sociedade hoje, de imoralidade, de doenças emocionais, de perdição, eu posso dizer a vocês que, sem dúvida alguma, é a falta do exercício da vocação de mãe em nossa sociedade. Não estou dizendo que é apenas isso, mas um dos sintomas de doença da nossa sociedade é o fato das mães estarem abandonando seus postos, de estarem deixando de fazer o que tem de ser feito como mãe. E nós, quanto igreja, precisamos ser sal e luz nesse sentido e dizer assim, irmãs, a maternidade é uma bênção. Não deixem que ninguém as engane, fazendo acreditar que é um mal necessário, que faz parte de um protocolo social, então eu vou vivê-la. Não. É uma bênção, irmãos. É uma bênção e o maior meio, vou dizer isso a você. Você pode ter uma profissão e ser um excelente profissional. Glória a Deus por isso. Faça isso. Porém, se a sua profissão está impedindo você de ser a mãe que Deus quer que você seja, essa profissão não é de Deus para a sua vida. Amém? Se você conseguir compatibilizar as duas coisas, glória a Deus. Não há nada, absolutamente nada nas Escrituras que a impeça de ter uma profissão fora do lar. Porque o lar também é uma profissão, né? Vale ressaltar. Mas
nós, enquanto igreja, precisamos ser os primeiros a entender a grandeza da vocação da maternidade. Se nós não defendermos isso, quem vai defender, irmãos? Quem vai velar pela vocação da maternidade se não for o povo de Deus? E esse texto nos lembra isso nessa manhã. Maria, quem foi Maria? Mãe. Isso fez dela ser tudo, irmãos. Que o Senhor renove as mães aqui da nossa igreja, amém? É isso que eu creio que é uma das lições que o texto nos ensina, que Deus abençoe cada uma das nossas mães. E um detalhe importante aqui, se há por acaso alguém aqui que não teve esse privilégio de gerir uma vida, de formar uma vida no seu ventre, lembre-se de uma coisa muito importante, que o princípio biológico do nascimento, se você, por algum motivo, até talvez biológico, não teve esse privilégio, ele aponta para uma dinâmica maior, que é a dinâmica espiritual da geração de filhos na fé. Então você pode ser um instrumento de Deus para ser mãe espiritual na vida de outras pessoas que precisam de cuidado espiritual. Isso serve como uma palavra para as mulheres que passaram da fase de ser mãe. E diz, então, o que é que eu vou fazer da minha vida? Tem várias coisas que você vai fazer da sua vida, inclusive se você trabalha, você vai gastar muito tempo no seu trabalho, mas uma das coisas que você não pode esquecer é que um dos chamados que você tem, se você já criou seus filhos, é você ser mãe espiritual para outras mulheres e talvez até para outras crianças que estão precisando de muita ajuda em nossos dias, irmãos. A igreja precisa ser o povo que vai quebrar todas essas barreiras culturais que nós temos visto se levantar cada vez mais, que parece que cada um está vivendo mais no seu canto e não se ajuda mais. A gente tem perdido o conceito de tribo, no sentido de ajudar um ao outro. Então nós precisamos lembrar que o princípio biológico da maternidade aponta para o princípio espiritual de filhos na fé. E esses filhos, todos nós, podemos gerar por meio do discipulado. Amém, irmãos? Você pode gerar filhos na fé por meio da pregação do evangelho. E isso é um privilégio que Deus nos deu, que o Senhor nos use assim também para a sua glória. Meus irmãos, eu teria uma outra aplicação aqui, mas pelo horário eu vou chegar na última logo, para a gente não alongar muito, a gente vai ter ceia. Eu poderia tirar várias lições desse texto, na verdade, mas eu vou concluir com aquela que eu acho que, inclusive, é a mensagem central desse texto. O que é que, quando a gente olha para uma passagem como essa, qual é a principal lição que a gente pode tirar dessa passagem? Quando a gente olha para o texto aqui e a gente olha para essa resposta de Maria, essa resposta é muito importante. Eu vou reler com você. Versículo 38. Olha como a passagem acaba. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. É uma resposta simples, objetiva, curta. Mas essa resposta nos traz uma lição muito preciosa aqui. Eu quero concluir com essa aplicação. Eu teria outras, como eu disse, mas como é culto de ceia, eu vou concluir com ela. Nós estamos vivendo num tempo que impera a máxima de que a felicidade está em vivermos para a nossa própria vontade. Não é verdade? É difícil a gente perceber isso. Esse é o grande espírito do nosso tempo. Faça aquilo que lhe faz feliz e tudo vai dar certo para você. O que você precisa é fazer aquilo que lhe faz feliz, é ser feliz, e esse é o grande propósito da vida. Esse é o lema dos nossos tempos. Inclusive, daí decorrem outras ideias, como, por exemplo, nada é errado se te faz feliz, né? É um dos grandes slogans dos nossos dias. E eu posso dizer que talvez seja uma das ideias mais diabólicas que percorrem os nossos dias atualmente. Mais destrutivas que hoje nós podemos alimentar em nosso coração. E o que é que isso tem a ver com Maria? Tudo, irmãos. Porque a resposta de Maria revela o exato oposto a essa visão de mundo. Por quê? Porque se você entendeu, como eu espero que você tenha entendido o que a gente começou falando, quando Maria ouviu aquela notícia do que ela ouviu, aquilo não foi apenas uma notícia de que ela estava grávida. Aquilo foi uma notícia dizendo assim: Maria, sua vida virou de cabeça para baixo.
Maria, sua reputação, a partir de agora, está em xeque. Maria, talvez o seu noivado também possa acabar, porque ela não sabia o que José ia pensar dela. Quando ela respondeu isso, ela não tinha conversado com José. Inclusive, Maria poderia ter até imaginado que até a própria vida dela estava em risco, porque o adultério, naquela época, inclusive no noivado, era passível de apedrejamento até a morte. Então, se as pessoas não acreditassem na história dela, o que era muito razoável, porque concepção virginal, não, é melhor contar outra história. Ela estava passível pela lei mosaica de ser apedrejada até a morte. Então perceba que não foi apenas uma notícia de uma gravidez não planejada ou inesperada. Foi praticamente uma sentença de morte para Maria. Talvez não uma morte física, mas uma morte social, cultural e espiritual. Mas Maria termina aquele diálogo dizendo assim: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Irmãos, qual é a grande lição disso pra gente? É a gente perceber o contraste da vida dessa mulher com aquilo que tem sido oferecido para nós em nossos dias. Porque se Maria fosse uma das mulheres ou homens pós-modernos em nossos dias, ia dizer assim, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Como é que eu vou ser mais feliz com esse acontecimento? Não, se eu não vou ser mais feliz com isso, então isso não é de Deus. Afasta-te de mim. Sai daqui, Satanás. Isso aqui não vem do Senhor. Mas Maria olha para aquela situação e diz assim: Senhor, eu não sei o que está por vir. Eu posso até morrer por causa disso, mas se essa é a tua vontade, aqui está a tua serva. Que aconteça comigo conforme o Senhor falou. Então, irmãos, eu quero aplicar isso às nossas vidas, lembrando a mim e a você que ser um filho de Deus é um chamado a fazer a vontade de Deus. Ponto. Ser um filho de Deus não é uma garantia de felicidade aos olhos humanos. É sinônimo de bem-aventurança, que é muito diferente de felicidade aos olhos humanos. São ideias completamente opostas. Bem-aventurança, que é o que o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, é a capacidade de sermos satisfeitos em Deus, a despeito das circunstâncias. É a capacidade de nós dizermos ao Senhor: aqui está o teu servo, aqui está a tua serva. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu não estou aqui para ser feliz aos olhos humanos. Eu estou aqui para fazer a tua vontade e para que a tua vontade seja feita na minha vida. A pergunta é: como é que você pode aplicar isso na sua vida? Eu não conheço a história de todos, né? Talvez nem quem está ao seu lado conheça o que hoje aflige o seu coração profundamente. Mas o que eu preciso lhe lembrar à luz dessa história, meu irmão e minha irmã, é que uma pessoa abençoada não é aquela que está necessariamente confortável aos olhos humanos. Uma pessoa abençoada não é aquela que necessariamente tem muito dinheiro na sua conta, que está com a saúde totalmente, um check-up totalmente atualizado e bem. Não é a pessoa que está morando no lugar dos seus sonhos, não é a pessoa que está na profissão que sempre desejou. Não. Biblicamente falando, à luz desse exemplo de toda a Escritura, uma pessoa abençoada é aquela que faz a vontade de Deus, a despeito de tudo e todos que possam estar ao seu redor, tramando talvez até a sua morte. Eu vou repetir. Uma pessoa abençoada não é aquela que necessariamente está confortável aos olhos humanos, mas sim aquela que faz a vontade de Deus. Tá um exemplo aí. Foi isso que Maria aprendeu, irmãos, quando ela disse: Senhor, eu não sei o que vem pela frente, mas eu me submeto à sua vontade, porque eu sei que ela é a melhor para a minha vida. Então eu pergunto a você aqui: você quer realmente viver uma vida abençoada por Deus?
A receita bíblica para essa resposta, se você diz sim, ela é muito simples. Talvez não seja fácil, mas ela é simples. É, renuncie à sua própria vontade todos os dias e diga assim: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Todos os dias, quando a gente acordar, dizer: Senhor, você pode até dizer, você tem essa liberdade, dizer: Senhor, eu queria ir por esse caminho. Mas você parar para dizer assim: mas qual é o teu caminho para mim? Qual é a tua vontade para mim? Às vezes ele nos dá a graça de ser o mesmo caminho. É o que a gente quer, é o que ele tá mandando. Glória a Deus. Mas às vezes ele diz assim: Maria, não. Você achou que ia casar, ia ter uma vida tranquila em Nazaré, ia crescer ali junto com a sua família por perto. Mas não, Maria. Você vai ser a mãe do Filho de Deus. Muito em breve, daqui a pouco você vai pro Egito, porque você vai ser perseguida por Herodes. Vai passar um bom tempo no Egito e vai voltar depois e a sua vida não vai ser assim como você estava esperando. Mas ela continuava, irmãos, abençoada porque ela estava fazendo a vontade de Deus. Não existe outro caminho para uma vida abençoada. Pode até existir outros caminhos para satisfação de desejos imediatos e felicidade falsa. Mas para a vida abençoada não tem outro, irmão. Só existe um caminho, e esse caminho é se submeter à vontade de Deus. O inimigo das nossas almas, o mundo e a nossa carne, todos os dias está gritando para você, tentando fazer você ser enganado para achar que o caminho da felicidade é fazer aquilo que você tanto anseia. Mas a palavra de Deus olha para nós hoje e diz assim: o caminho para uma vida abençoada é a vida que se submete à vontade de Deus. Então, que você possa, nessa manhã, se você trouxe hoje aqui um questionamento, se você trouxe hoje uma dúvida, você de repente chegou hoje assim dizendo: Senhor, fala comigo, o que é que eu preciso fazer para tomar essa decisão? O que é que eu preciso fazer para fazer essa escolha, para escolher e planejar esse próximo momento da minha vida? Se é isso que está no seu coração hoje, o que você tem que perguntar a Deus e orar a Deus não é dizer assim: Senhor, me dá isso que eu quero. Não, a sua oração precisa ser diferente. A sua oração precisa sair, você precisa sair daqui orando dizendo assim: Senhor, me ajuda a compreender claramente como é que eu posso decidir para que eu me submeta à tua vontade e não à minha. Porque foi isso que Maria fez. E ela até hoje, irmãos, é reconhecida como a mulher de Deus. Não porque ela submeteu à sua vontade, mas porque ela submeteu à vontade de Deus. E eu oro para que ela sirva como exemplo para nós, enquanto cristãos, porque todos os dias a gente é tentado a fazer a nossa vontade. É por isso que a oração do Pai Nosso nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Mas isso também é uma palavra aqui para aqueles que ainda não caminham com Jesus. Porque se é verdade que nós cristãos, todos os dias somos tentados a viver segundo a nossa vontade, não a vontade de Deus, aqueles que não caminham com Jesus vivem uma vida plenamente distante da vontade de Deus, irmãos. E é por isso que não tem como ter bênção aí. Porque ela é diariamente movida, alimentada num caminho que Deus não se agrada. Então, qual é o convite do Evangelho? Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, ao ponto, não creia apenas no sentido de dizer assim: eu gosto de Jesus. Não, não. Creia em Jesus ao ponto de dizer: seja feita a tua vontade. Isso é o que distingue a fé verdadeira da fé nominal. Isso é o que distingue a fé genuína da fé de apenas uma noite de emoção ou apenas de um momento onde a gente achou legal que seguia Jesus porque outra pessoa seguia Jesus também. Não. A fé genuína, irmãos, é aquela que olha e diz assim: eu de fato creio em Jesus porque eu estou decidido a fazer a vontade do Pai, a despeito de qualquer outra coisa que possa acontecer na minha vida. Amém, meus irmãos. Então que o Senhor nos ajude, porque não é fácil, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele é capaz de completar essa boa obra que um dia ele iniciou. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a gente orar por isso. Eu quero convidar você a ter um tempo de oração individual, pessoal, e você consagrar o seu coração. A gente está diante da mesa, da ceia do Senhor,
E eu quero convidar você a fazer um autoexame. Dizer assim, Senhor, será que eu estava andando muito longe da tua vontade, Pai? Será que eu estava vivendo para mim mesmo? E que o exemplo de Maria não nos leve a Maria, mas nos leve a Cristo. Onde você possa dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, Pai. E me ajuda a desejar essa tua vontade. Faça uma oração pessoal, individual. Fale com o seu Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa alma, como ninguém mais conhece. Então, nós chegamos aqui com humildade na Tua presença, reconhecendo e abrindo, rasgando o nosso coração, reconhecendo que, por vezes, é tão difícil, Senhor, agir como Maria agiu. E diante de situações tão delicadas, tão desafiadoras, nós simplesmente olharmos para Ti e respondermos ao Senhor, aqui está o Teu servo, aqui está a Tua serva, faz a Tua vontade, Senhor. Que aconteça aquilo que o Senhor mesmo prometeu. Mas eu oro por isso, Senhor, que assim como os antigos devotaram suas vidas em prol da expectativa da vinda do Messias, assim como Abraão disse, Senhor, eu dou meu Isaac, se for preciso. E o Senhor fez daquele homem um abençoado, não porque ele merecia ser abençoado, mas porque o Senhor é gracioso demais e faz de pessoas comuns, em lugares comuns, pessoas abençoadas em Cristo Jesus por toda a eternidade, pelo simples fato de que nós somos teus filhos e que somos chamados para fazer a tua vontade. Então eu oro para que nessa manhã, aqueles que ainda andavam longe de ti, Senhor, que se voltem a Cristo. Mas se voltem a Cristo não de qualquer maneira, não apenas para cantar uma música, não apenas para fazer uma coisa ali e depois viverem a sua vida do mesmo modo, mas se voltem a Cristo ao ponto de dizerem todos os dias, seja feita a tua vontade, Senhor. E eu oro também pelos meus irmãos, Senhor, pela minha vida também, por nós, enquanto igreja que estamos aqui, para que o Senhor fortaleça a nossa fé, Senhor. Que exemplos de fé como esses, que o Senhor nos dá em toda a Escritura, renove a nossa fé também. E nos mostrem a beleza que há por trás de sermos fiéis a Ti e de não nos acomodarmos, Senhor, com uma vida distante do Senhor. Não deixa que a nossa mente se cauterize em viver longe de Ti, Senhor. Mas pelo Espírito Santo nos incomoda, no bom sentido, ao ponto de nós recobrarmos a sanidade e dizermos, Pai, para onde irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde irei se só Tua vontade é boa, perfeita e agradável? Para onde irei, Senhor, se só Tu tens o caminho e és o caminho da vida eterna? Para onde irei, se só Tu és a fonte da água da vida, que alimenta a minha alma, que sacia o meu interior? Para onde irei, Pai, se só Tu és a porta? Para onde irei, Senhor, se só Tu és o caminho, és a verdade e és a vida? Que sejamos retrazidos à Tua rota, Pai, nessa manhã. E assim seja até os nossos últimos dias. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tendo preparado o nosso coração, irmãos, para essa mesa, a gente vai concluir o nosso culto celebrando esse momento aqui. O apóstolo Paulo olhou para a igreja de Corinto e disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que não façamos isso de maneira leviana,
Se você é um discípulo de Jesus, você é convidado a essa mesa. Se você ainda não é batizado nas águas, o convite é para que você seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que depois você seja recebido na mesa do Senhor. Mas se você já é batizado nas águas, é um discípulo de Jesus, você é convidado a participar dessa mesa. A única coisa que a Bíblia nos pede é: examine-se, pois, o homem. Avalie a sua vida, não faça de qualquer maneira. Avalie como é que está a minha caminhada com Deus, como é que eu posso ser um filho de Deus mais dedicado, o que é que eu preciso abandonar, onde é que eu preciso investir. Enquanto você se levanta do seu lugar, enquanto você canta louvores, que você possa fazer isso em espírito de amor, reverência e alegria na presença de Deus. Os nossos irmãos vão ajudar aqui servindo. Ricardo e Rômulo podem vir aqui para servir o elemento. Um vai ficar lá atrás, outro vai ficar aqui na frente. Então todos que são chamados pelo nome de Jesus, batizados nas águas, você pode sair do seu lugar, tomar o seu elemento, mas você não consome ainda o elemento. Você apenas o pega e vai ao seu lugar, para que juntos nós possamos celebrar esse momento. Enquanto isso, a gente louva o Senhor. Louvemos a Ele. Vamos celebrar esse momento. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou Pai, justo Deus, pela cruz chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Louvemos ao Senhor. Louve a Ele. Aleluia. Seja adorado, Pai. E merecida vida, graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz
teu amor. Amém. Vou aproveitar que Zé tá pegando aqui, para aproveitar. Tem mais alguém que não recebeu, irmãos? A gente faz esse momento aqui com muita reverência e ao mesmo tempo sem esquecer de ninguém. Então, por acaso, alguém que não recebeu os elementos, a gente faz questão de parar, todos juntos, reunidos em nome de Cristo aqui. Mas mais alguém, não. Provavelmente a resposta para isso é você dizer, não, todo mundo recebeu aqui, mas a gente sempre gosta de lembrar que existem aqueles que não receberam porque ainda não estão aqui cultuando conosco, que são seus familiares, seus amigos, que talvez você esteja pregando o evangelho hoje e que nesse sentido eles não receberam ainda, amém? Então lembremos dele nesse momento, porque isso aqui, a mesa do Senhor não é para um clube, a mesa do Senhor é para todos aqueles que o Senhor chamar pelo seu nome, para serem salvos por meio de Jesus. Então, que privilégio, Ele nos deu essa graça. Não por obras, não por algo que nós tenhamos feito anteriormente, mas por graça. Você lembra de onde Jesus lhe tirou? Onde é que você estava quando você encontrou com Jesus? Você consegue lembrar? Quais eram os lugares que você frequentava? Quais eram as coisas que você fazia? Onde é que você estaria hoje, se não fosse o convite que um dia você teve para encontrar com Cristo? E é isso que a gente celebra, irmãos, nessa manhã aqui. Durante a história da igreja, eles chamavam essa festa da festa do amor, a festa ágape, porque eles celebravam, assim como nós estamos celebrando aqui com muita alegria, o fato de sabermos que nós não éramos merecedores de comer desse pão, nem de beber desse cálice, mas Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Erga o pão agora nesse momento. Erga o pão agora e vamos orar agradecendo pelo pão. Senhor Deus, graça sobre graça, Senhor. O corpo do Filho de Deus foi moído na cruz do Calvário por amor a nós. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de partilharmos da Tua mesa, de fazermos parte do Teu corpo e especialmente por agora termos a certeza da nossa salvação eterna, Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Comamos todos do pão. Obrigado, Senhor. Ao comer desse pão, nós lembramos que, de fato, assim como nós mastigamos esse elemento, de fato, o corpo de Cristo assim também foi moído, de maneira real. E por isso nós agradecemos ao Senhor. Erga o cálice. Crianças, aqui na frente, o que é que esse cálice representa? Lorena, Maluzinha, Henrique. Quem sabe o que esse cálice representa? O sangue de Jesus. Jesus derramou o sangue dele de verdade, na cruz do Calvário, de verdade verdadeira. Derramou o seu sangue. O corpo de Jesus foi moído de verdade e o sangue dele caiu de verdade ali, gente. Esse não é o sangue de verdade, mas lá na cruz foi o sangue de verdade. E por isso nós erguemos o nosso cálice. E agora a gente lembra que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o sangue inocente foi derramado em favor de pecadores. E agora aqui, Senhor, nós estamos na Tua presença, lembrando de que esse sangue nos cobriu em Cristo Jesus. Assim como os animais eram sacrificados ali na antiga aliança, o sangue do Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz do Calvário. E agora nós somos cobertos pelo sangue restaurador que lava a nossa alma e nos faz brancos como a neve. Se alguém aqui chegou, Senhor, cansado, afetado, temeroso, que essa pessoa possa lembrar que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores
e que em Cristo Jesus nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Não há mais nenhuma impureza em nós, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Obrigado, Pai. Te rendemos graças e te damos glória. Oramos em nome de Jesus. Toda a igreja possa dizer amém. Bebamos do cálice. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que depois da primeira ceia, eles saíram cantando louvores a Deus. Então vamos terminar cantando a última parte dessa música. Vamos louvar o Senhor. É assim que a gente vai acabar o nosso culto, louvando a Deus. Louvando, porque é isso que a gente faz quando a gente se alegra na presença de Deus. Obrigado, Senhor. Seja adorado, seja bendito. As crianças conhecem essa música. Vamos terminar cantando, hein? Vamos louvar a Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja adorado por todo sempre. E que a gente viva para sempre nessa presença maravilhosa, gloriosa e santa. E antes da gente se despedir aqui, só pra gente não esquecer, alguém fez aniversário esses dias pra gente orar. Eu tô sem o calendário aqui, eu não vou nem poder dedurar. Então se você não se acusar, eu não vou saber. Vem cá, Vinícius. Vamos dar parabéns aqui pra Vinícius. E mais alguém fez aniversário essa semana? Quem mais? Não? Nem casamento, nem nada? Vamos orar então. Oremos pela vida aqui do nosso irmão. Senhor Deus e Pai, abençoa a vida de Vinícius, Senhor, esse precioso irmão que tem vivido aqui para a glória do Teu nome, servido a Tua igreja, servido a Sua casa. A nossa oração é que o Senhor continue fortalecendo as Suas mãos, os Seus pés e a sua vida. Livra ele do mal e que a cada dia mais ele continue firme com Cristo para glorificar o Teu santo nome, Pai. Que esse ano seja o ano que venha para abençoar, Senhor, a sua vida, a sua família e especialmente esse mundo. E que ele seja abençoado, tanto mais ele se dedique a fazer a Tua vontade, Pai. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Então fica aqui comigo para não ficar só. Então vamos juntos a pedir que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo recaiam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão. Uma semana abençoada. E vamos juntos sair dizendo assim: seguiremos com fé, esperança e amor, reconciliados com Deus através da maravilhosa graça de Jesus Cristo, vivendo no poder do Espírito Santo, sendo restaurados todos os dias pelo Evangelho, amando a todos que Deus colocar em nosso caminho, conduzindo apaixonadamente pessoas a Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana. E até o próximo culto, até os grupos de vida.